Olá! Bem-vinda ou bem-vindo ao Janeiro das Realizações. Hoje a gente está na aula 4, a gente vai falar sobre o combustível. O que é o combustível? Voltando lá na primeira aula, quando eu expliquei sobre o veículo, né? Imaginando que esse veículo vai percorrer uma distância até chegar no destino. E qual é esse destino? É justamente as realizações. Você está vivenciando, experienciando na sua realidade aquilo que hoje é apenas um desejo, é apenas uma ideia que está na mente. E a gente vivenciar, experienciar, sentir essa experiência na realidade, né? E aí a gente falou do carro, né? De você ter um bom veículo, que é esse carro que vai levar você lá mais rápido. E a gente falou também que esse carro precisa ter combustível, né? E na nossa vida, o combustível do nosso veículo é o nosso combustível interior. E o que é esse nosso combustível? É a energia, né? Quando eu digo energia, não é uma coisa teórica, mas é aquilo que a gente sente no corpo. Às vezes a gente sente falta de disposição, né? A gente sente cansaço e a gente não tá com energia e com combustível para seguir em frente. O celular, né? Isso que provavelmente está na sua mão agora, que provavelmente você deve estar assistindo esse vídeo no celular, é uma boa forma da gente pensar sobre isso, porque o celular tem aquela medida da bateria, né? E aí a bateria acaba e a gente tem que recarregar. E às vezes a gente quer ficar recarregando toda hora e não dá. A gente aproveita melhor a bateria se a gente coloca o celular para descansar, para carregar e depois a gente usa ele, né? Então, da mesma forma é a nossa energia, não é verdade? E a gente vai falar sobre isso. Mas antes da gente entrar, e hoje eu também tenho três principais pontos e passos para você observar e para você começar a mudar na vida, para realizar mais rápido, para acelerar suas realizações e realizar os 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. E para isso, eu vou primeiro falar aqui com quem está se comprometendo. Quem está se comprometendo é quem enviou o e-mail, porque todo final de aula dessa do Janeiro das Realizações, eu lanço um desafio, né? O desafio é lançado e nesse desafio eu peço para vocês responderem o e-mail que eu estou enviando lá para quem está inscrito e eu peço para você enviar para mim os resultados do seu desafio, desse seu desafiar-se. Bom, eu tive uma pessoa aqui que enviou um e-mail bem grande. Ela enviou uma história inteira, uma jornada inteira que ela tem percorrido. Então eu não vou ler o e-mail dela inteiro, mas eu vou resumir assim o que ela escreveu. Eu fiquei muito feliz assim por ela ter compartilhado, né, coisas tão pessoais. Mas assim, ela é uma pessoa que é funcionária pública de uma cidade pequena no interior, né? Uma cidade bem pequenininha e ela dentro da profissão dela, dentro do trabalho dela, ela achava que ela tem esse impulso, né? Esse impulso por realizar mais, por fazer mais, por dar resultado, por ir em frente. E ela achou que esse valor que ela tem fosse um valor universal, ou seja, ela achou que todo mundo iria achar legal isso de vamos lá, vamos dar o nosso melhor, vamos fazer, né, o nosso trabalho com excelência. E ela achou que ela estava contribuindo muito no trabalho. Mas isso não era verdade. Esse desejo por dar o melhor de si, por fazer o trabalho com excelência, era só dela, naquele ambiente, né? A maioria das pessoas que estavam ali, elas queriam fazer o mínimo possível só para passar o tempo, só para ganhar o salário no final do mês. Então, ao invés dela ser admirada pelas pessoas e ao invés das pessoas apreciarem aquilo que ela estava dando de contribuição para melhorar e para fazer as coisas com excelência, foi visto com maus olhos pelos colegas de trabalho dela. E as pessoas começaram a sabotar, vou até fechar o computador, porque, deixa eu deixar aqui caso eu precise me lembrar de alguma parte da história dela. E as pessoas começaram a sabotar ela, né? Então as pessoas começaram a escantear, né? Deixar ela de lado, dar um gelo nela, ela ficou sem amigos, ela ficou uma pessoa
excluída, né, do ambiente social do trabalho. E isso fez com que ela enfrentasse um momento de depressão, né? Ela se deprimiu e aí ela ficou muito triste e ela engordou bastante, né? O corpo dela, ela engordou, porque quando a pessoa fica deprimida e triste, ela termina ficando ansiosa, descontando na comida, né? Só que teve um ponto de virada aí, né? Que foi o ponto que ela disse assim, não, eu não posso ficar vítima das pessoas do meu ambiente. Eu tenho que focar em mim. Eu tô focando no todo, achando que o todo tem que ser assim, todo mundo tem que ser do jeito que eu tô pensando. E foi aí que ela mudou e começou a focar mais nela, né? Quando ela começou a focar mais nela, ela começou a transformar o que ela estava sentindo e começou, ela diz assim, ó, comecei a simplesmente viver conforme me agradava. Se eu já havia tentado todos os métodos aparentemente indicados para agradá-los, finalmente eu ser aceita pelo grande grupo. Foi então que comecei a mudar drasticamente e voltar a ser eu mesma. Afinal, qual crime eu havia cometido? O de ser eu mesma? Talvez o de subestimar pessoas que apenas vivem diferente de mim, com outras experiências e um outro olhar. Mas seria justo me crucificar, né? Então, aí ela diz assim, é mágico como o simples fato de você ser você mesma muda muito a vida. E mudou mesmo até o meu peso corporal. Continuo desagradando, porém consigo realizar meu trabalho de forma satisfatória, porque hoje percebem que eu tenho que trabalhar igual a eles, com a diferença de que eu quero trabalhar dando a minha excelência, né? Então, o que é que eu quero ressaltar aqui na fala dela? Principalmente o ponto aonde ela tentava agradar antes, né? Ela vivia tentando agradar e isso desagradava. Então, tudo que ela fazia achando que ia agradar, na realidade estava desagradando. Então, ela parou tudo. Então, ela teve esse momento de consciência de ver que as outras pessoas só pensavam diferente delas. Não é que as outras pessoas eram más, né? Ou as outras pessoas estavam fazendo coisas ruins com ela. Ela saiu desse lugar de vítima, que deixou ela nessa depressão, né? E ela se colocou no lugar de dizer assim, não, a única coisa que está acontecendo aqui é que essas pessoas pensam diferente de mim. Isso é muito importante, gente, porque às vezes essa coisa dos valores, né? A gente saber que não existem valores universais. A gente foi ensinado pela cultura, por quem ensinou pra gente moralidades, que existem valores que são universais. Só que quando a gente vai lá na vida viver, a gente vê que não. A gente vê que cada pessoa tem seu conjunto de valores próprios. E o importante aqui não é a gente querer que as outras pessoas assumam os nossos valores, não é querer que universalizar e padronizar os valores, mas o importante aqui é ter consciência disso, de que os valores são diferentes e conhecer quais são esses valores, né? Em primeiro lugar, conhecer os seus próprios valores, quais são. Muitas vezes a gente não investiga. Por quê? Porque a gente foi tão adestrados, né? A gente foi tão massacradamente ensinados a acreditar que os valores da sociedade são comuns, são os mesmos, que a gente fica achando que a gente tem aqueles valores. A gente meio que fica fingindo, que todo mundo fica fingindo, né, que tem aqueles valores. Mas no fundo, não é tão verdade assim. Quais são seus valores reais, né? Seus valores que estão lá. E quais que não são tão valores assim. E é um processo esse conhecimento dos nossos valores. E a gente vai ver que esse conhecimento dos valores vai ter tudo a ver com os seus 3 desejos principais da vida. A gente está na aula 4 e eu não cheguei ainda na parte da definição dos valores. Por quê? Porque isso vem depois. Primeiro vem todo esse processo que eu estou falando aqui de se autoconhecer, de se autocavar e encontrar sua luz lá dentro. Deixa eu colocar isso mais para lá. E de conhecer mesmo. Por quê? Porque se a gente estabelece, eu vou sentar aqui hoje nessa mesa e vou escrever meus 3 desejos do ano. Ok, eu já fiz isso. Só que acontece que quando a gente começa a caminhar na jornada, a gente vai ver que às vezes a gente não realiza tão rápido porque aqueles desejos não estavam tão alinhados com os nossos valores mais profundos, tá?
Então, essa parte aí da definição dos desejos, a gente vai ver mais pra frente. Na verdade, assim, com mais detalhamento, é só dentro do curso mesmo, mas na aula que eu vou fazer do workshop, que vai acontecer no final do mês, a gente vai saber examinar, tá, esses desejos da gente para saber se eles são realmente realizáveis ou não, para prever se a gente vai realizar eles ou não, tá? Então segura aí que eu vou falar como é que faz para se inscrever nessa aula mais especial. Mas comentando o que ela falou aqui, primeiro, perceber que as outras pessoas pensam diferente da gente e segundo, focar nela. Ela começou a focar no que é importante para ela. E ela disse o seguinte: eu continuo desagradando. Tentando agradar ou não tentando agradar, eu desagrado igual. Então, pelo menos assim, ela tá focando no que faz bem para ela. E esse foco de focar no que faz bem pra gente tem a ver com o nosso assunto de hoje, que é justamente esse combustível, né? Essa força, essa energia que vem de dentro, tá? Então, pra gente falar sobre essa energia que vem de dentro, vou pegar minha cola aqui. Eu quero pedir para vocês olhar para dentro, né, um momento, e pensar nos momentos em que você está sem energia, né? Nos momentos que você está com falta de disposição. Às vezes você até sabe qual é o seu desejo, você também sabe quais são os passos a passos para realizar, mas você simplesmente não realiza por falta de energia, por falta de disposição, né? Existe uma coisa que é o cansaço crônico. O cansaço crônico é aquele cansaço que não é o cansaço de um dia, não é um cansaço que a gente sabe por que a gente está cansado, mas é um cansaço que está sempre ali, sempre presente. E hoje em dia, no estilo de vida moderno que a gente tem hoje, é muito comum termos esse cansaço crônico. E às vezes ele tá lá e a gente nem sabe. Sabe por quê que às vezes a gente nem sabe que a gente tá com cansaço crônico? Porque a gente se acostumou com ele. É como, não sei se você já viu uma metáfora que diz assim, uma pessoa que senta no prego e aquele prego entra na pele dela, né? Aí a pessoa fica com medo de tirar ou então deixa pra tirar depois e fica vivendo com aquele prego. Só que ela se acostuma tanto com aquele prego que ela nem sabe como é viver sem o prego mais. Até que um dia, né, alguém ajuda, alguma coisa acontece, a pessoa vai lá e tira o prego. Pode ser dolorido no começo, mas depois ela fala: uau, como que eu vivi tanto tempo com esse prego me incomodando toda vez que eu sentava? Como que é mais livre, mais leve, né? E aí, muitas coisas que estão drenando a nossa energia são como se fosse esse prego que está lá. Esse prego que está lá constantemente e a gente nem percebe que está lá. A gente nem percebe que a gente está com cansaço crônico. A gente nem percebe que tem coisas que são um dreno de energia. Estão drenando nossa energia há muito tempo. Até que um dia algo acontece e alguém nos ajuda e a gente tira aquela coisa da nossa vida e uau! Quanta energia e quanta disposição está disponível pra gente todo dia ali, né? Então vamos lá, eu vou direto aos pontos que eu quero tratar. O próprio cansaço crônico é um desses pontos, tá? É o primeiro. O primeiro passo que a gente precisa fazer aqui é conhecer esse cansaço crônico. É saber que esse cansaço tá lá. É observar e sentir ele. Porque a gente se habitua a fingir que ele não existe, tá? A gente às vezes veste assim uma máscara de animação, de vitalidade, mas no final do dia o que a gente realmente quer é descansar. E não, você não é uma pessoa preguiçosa. Não, você não é uma pessoa burra, uma pessoa que não sabe como fazer as coisas. Você pode simplesmente ser uma pessoa cansada. Você precisa descansar, né? Esse descanso é necessário. Só que o que é descanso? Descanso é diferente para cada pessoa, né? Às vezes a gente acha que descansar é dormir, às vezes a gente acha que descansar é deitar e ficar lá relaxando, ou a gente acha que é meditar. E sim, a meditação ajuda muito a gente a descansar a mente e o corpo ao mesmo tempo, né? Só que
Cada pessoa vai ter o seu descanso de uma forma diferente. Uma vez eu tive uma amiga que ela era casada e ela ficava brigando com o marido porque o marido, ao invés de ficar em casa e dormir cedo e descansar, o marido pegava uma bicicleta e ia pedalar, né? Ele ia pedalar com um grupo de pedalagem. Existe essa palavra, pedalagem? Bom, ele com um grupo de pessoas que passeiam de bicicleta, e ele ficava fazendo isso mais ou menos assim das 8 às 10 da noite. E ela achava aquilo um absurdo. Ela dizia, ele tá cansado, ele deveria ficar em casa e dormir cedo. Aí eu falei pra ela, mas como que você sabe se ficar em casa e dormir cedo vai realmente relaxar ele? Vai realmente descansar ele? Então, muito do nosso cansaço, ele não é físico, ele não é mecânico, não é biológico, mas ele é psíquico, ele é emocional, ele é espiritual, ele é um cansaço assim. A palavra ânimo, né? Ela tá conectada com a raiz da palavra alma. E alma parece uma palavra assim mística, mas eu quero trazer a palavra ânimo, que ela não é nada mística. Todo mundo sabe quando você está com um ânimo presente, algo que lhe anima e algo que não lhe anima. E animar não tem a ver com euforia, aquela super alegria, aquela energia assim. Não, mas quer dizer, para algumas pessoas pode ser, mas o ânimo, né, tem a ver com algo que ativa o seu centro serotoninérgico, algo que libera a serotonina, a dopamina no seu corpo. E isso aí vai ajudar você a se restabelecer. Dar risadas, por exemplo, é um excelente remédio. A risada, ela libera uma série de hormônios no nosso cérebro que realmente traz muita cura e traz uma nova vitalidade, um novo ânimo pra gente. E de repente, para esse marido da minha amiga, a pedalar, né, andar de bicicleta, para ele pode ser que estava descansando muito mais do que se ele ficasse parado em casa, porque aquele movimento físico, né, estar na área externa, estar recebendo aquele vento noturno, para ele poderia ser muito mais relaxante do que estar em casa. Eu conheço muitas pessoas que vão para a cama, tentam dormir e não conseguem, fica com aceleração mental, e essa aceleração mental devido a aquilo que a gente chama de estresse. Mas qual é realmente essa fonte de estresse, né? Então, se você quer realizar os seus 3 desejos principais em um ano, é muito importante olhar para isso. Olhar para os seus drenos de energia. O que é que drena você? Então, esse é o primeiro ponto de observação, tá? Só que aí, os outros 2 vão ter a ver com esse. O próximo é o seguinte: profundidade de processamento. Algumas pessoas têm um processamento de informações interno mais detalhado, mais complexo do que outras. Então, quando a gente recebe as informações do meio, seja a televisão, o Facebook, o Instagram, o outdoor lá na rua, as fofocas, as coisas que as pessoas lhe dizem, as perguntas que lhes fazem, tudo aquilo entra dentro do seu sistema e o seu sistema ele vai processar. É que nem um computador, quando você liga um monte de aba no computador, o computador vai começar a processar aquilo tudo ali. E aí, por isso que quando a gente vai comprar um computador, a gente olha o que é o processador. Será que o processador é bom? Ele processa quantas informações ao mesmo tempo? E aí, como está o seu processador interno? Né? Ele está processando muitas informações ao mesmo tempo? Será que ele está sobrecarregado? Será que do mesmo jeito que de vez em quando a gente precisa apagar a informação do nosso celular, né? Pagar mensagem antiga de WhatsApp, a gente precisa configurar o nosso celular para que tudo aquele monte de informação que as pessoas enviam, vídeo, foto, para que aquilo não fique fazendo download automaticamente no seu celular, e aí depois o seu celular está tão sobrecarregado que você não consegue fazer nada. Só que a notícia é, do mesmo jeito que o seu celular fica recebendo vídeos e fotos e áudios e ele vai entupindo ali, né, todo o processamento interno, a sua mente também, a sua psique também. Você também fica sobrecarregado de informação. Então, entre nas configurações suas e configure
para não fazer download automático. Não ficar fazendo download automático de todo filme que você vai assistir, de toda novela que está passando na televisão, de toda coisa que tem no YouTube, no Instagram, de todas as informações que as pessoas lhe dizem. O que é mais importante? É ficar recebendo um monte de informação do mundo só para ter assunto para falar no final de semana com as pessoas, ou é realizar o seu desejo principal da vida? Então, você precisa ter espaço de processamento interno para suas realizações. Então, cuidado para não ficar fazendo download automático das coisas. Uma frase que eu adoro é o seguinte: sábio é aquele que sabe o que ignorar. Então, existe uma diferença muito grande entre sabedoria e acúmulo de informação. São duas coisas totalmente diferentes e facilmente confundidas, né? Tem gente que acha que ser sábio é ter um acúmulo enorme de informação, ser uma biblioteca ambulante, né? Ou uma biblioteca, uma enciclopédia ambulante, saber um monte de coisa, só que aquilo às vezes está só sobrecarregando o seu hard drive interior e os seus softwares, os seus programas, os seus processamentos internos, né? Então é importante a gente saber o que ignorar. E como você sabe o que ignorar? Então, a gente primeiro vai saber quais são os nossos valores, aí a gente vai saber quais são os nossos 3 desejos mais importantes da vida, alinhados com os nossos valores, e aí a gente vai dizer assim: essa informação aqui, ela vai contribuir para os meus valores, para as minhas realizações? Ela vai me trazer ânimo? Ela vai me trazer energia, vitalidade? Se sim, essa informação entra. Você faz o download dela. Mas, se essa informação for só informação, não. E tá tudo bem ignorar. Isso é sabedoria. Existe sabedoria na ignorância. A ignorância e a sabedoria, elas não são inimigas, elas são muito amigas. Porque para você ter sabedoria, precisa saber o que ignorar. E assumir que existe uma ignorância. Sim, eu ignoro isso. E se alguém vier reclamar que você ignora, tá tudo bem, né? Não precisa se chocar com aquilo ali. Faz sentido para você? Então observe como está a sua profundidade de processamento e se isso está travando o seu sistema interno, se o seu sistema interno está sobrecarregado, e você saber o que liberar, né? Saber fazer um detox de informações excessivas e saber também configurar o seu sistema interno para não absorver informações que não estão alinhadas com seus valores, com seus propósitos e com seus desejos importantes da vida. Porque importante, o que é uma coisa importante? Não é o que os outros dizem que é importante. O que o presidente da República jantou hoje à noite é importante? Para quem? Para ele, né? Não para você. Para você é importante aquilo que tem a ver com as suas realizações. Faz sentido para você? E o terceiro ponto é o seguinte. Eu falei aqui em valores, né? Eu falei sobre o que é importante para você. E é importante que o que a gente faz, o que a gente absorve de informação e o que a gente vai deixar ficar nos nossos downloads de informação façam sentido pra gente. Quando algo faz sentido, olha, pensa bem. Pensa no que é que faz sentido pra você e o que é que não faz sentido pra você. As coisas que fazem sentido pra gente, elas nos alimentam. Elas são o alimento, né? A gente falou até agora em coisas que vão drenar energia, agora coisas que vão alimentar de energia. Coisas que te alimentam espiritualmente, que alimentam o teu ânimo, né? A tua energia. O que é? O que é que te traz vitalidade? E aí eu vou citar uma passagem do livro do Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, né? Logo é justamente... o livro dele se chama Em Busca de Sentido. É justamente essa busca de sentido do ser humano. E ele era, né, um psicólogo que foi para campo de concentração e como psicólogo ele ficou observando o que acontecia lá dentro do campo de concentração por essa perspectiva do psicólogo. E aí, o que é que ele observou? Por exemplo, tinham pessoas, porque
tinham pessoas que não aguentavam, né? E tinham pessoas que sobreviveram, assim como ele sobreviveu, saiu do campo de concentração. E ele começou a perceber as diferenças entre essas pessoas. Ele observou algumas coisas, por exemplo, eles tinham um único intervalo no dia, que era para comer, que era um intervalo de refeição. E eles tinham aquele intervalo que eles tinham que ficar trabalhando o tempo todo no campo de concentração, e tinha esse momento da comida, que era uma comida, né, bem sem graça, né? E aí o que ele observou? Que tinham pessoas que abdicavam de comer para irem ver o pôr do sol, né? Tinham outras pessoas, um grupo de pessoas que criaram um teatro. Uns eram os atores, os outros assistiam. E essas pessoas faziam isso em que momento? No momento da refeição. Elas não comiam e ficavam lá olhando o teatro ou fazendo o teatro. E ele observou que essas pessoas que faziam isso, elas prosperavam mais lá dentro, elas tinham mais energia, mais vitalidade, elas conseguiam sobreviver a todas aquelas dificuldades, né? Todos aqueles reveses que estavam acontecendo ali. Então, o que é que eu quero comentar sobre isso? Que essas pessoas, elas abdicavam do alimento físico para se preencherem de alimento espiritual, que é a risada do teatro que eles faziam, que é a contemplação do pôr do sol. Isso é uma coisa que alimenta internamente. E eu gosto dessa história porque não tô querendo dizer aqui de jeito nenhum que o alimento físico não seja importante. É claro que o nosso corpo físico é importante, mas o físico e o espiritual, eles não estão separados, eles estão juntos. Um alimenta o outro e o outro alimenta um. Então, o alimento que alimenta a gente energeticamente, que alimenta a nossa vitalidade interior, é tão importante para a nossa sobrevivência quanto o alimento físico. O que eu tô querendo trazer aqui é isso, é essa importância, né? E às vezes tem pessoas que dizem assim, eu já acordo com sono, acordo de manhã, tô com sono, passo o dia com sono, e aí à noite quando eu chego em casa é que eu fico alerta. Aí às vezes a pessoa acha que é um problema de melatonina, é um problema, vou ter que tomar remédio. Ou então a pessoa acha que é um problema físico, aí o médico manda fazer atividade física. Mas muitas vezes é falta de vitalidade porque você não gosta do que você faz durante o dia. Passa o dia inteiro fazendo uma atividade entediante, uma atividade que te desmotiva, que te drena energeticamente, cheio de informações que atravancam o teu sistema interno e você entra em shutdown, igual o computador. Se você joga muita coisa para o computador fazer, shutdown. Então, de repente, isso está acontecendo também. E aí, por que alerta quando chega em casa? Porque finalmente vai fazer o que gosta, vai fazer coisas prazerosas, que é quando chega em casa, aí fica alerta, não consegue dormir, né? Então, a gente precisa olhar para dentro da gente e conhecer quais são as coisas que ativam nosso centro serotoninérgico, aquelas coisas que dá vitalidade, dá prazer. Por exemplo, pra mim, uma das coisas que faz muito isso é a dança. A dança pra mim é algo divertido, né? A dança, dar risada, me divertir. Então ontem eu fui fazer uma coisa nova que eu nunca tinha feito. Eu fui fazer uma aula experimental de Lindy Hop. Lindy Hop é um ritmo que se dança ao som do jazz, né? É uma coisa lá dos anos 30, na região do Harlem, nos Estados Unidos, que aqueles jazzistas, né, saxofonista, piano, pessoal muito do improviso, né? O interessante do jazz é isso, é porque tem uma coisa de improviso bem legal. E tinha essa dança. E aí eu fui aprender essa dança ontem e eu me diverti muito. A professora era divertida, o ritmo bem gostoso, eu gosto daquele ritmo do jazz para movimentar meu corpo. E aquilo ativou muito meu centro serotoninérgico, né? Eu saí de lá leve, eu saí de lá com essa vitalidade, com essa energia. A mesma coisa agora há pouco, antes de entrar na live, eu estava conversando com uma pessoa que empodera os outros através do canto, né? E o canto, a voz, a música, também para mim é algo que ativa muito o meu centro de energia, que me alimenta. Então eu sei que de tempos em tempos eu preciso fazer isso, eu preciso ir lá dançar, eu preciso cantar, eu preciso sorrir,
né? E se eu não fizer isso, eu vou estar murchando e eu vou ficar com esse cansaço crônico. Faz sentido para você? Então vamos lá, desafio da semana, desafio de hoje. Lembre-se, no domingo a gente sempre faz um desafio de observação, tá? Aí quando for na quarta, a gente faz um desafio onde você vai não só se observar, mas você vai começar a mudar o seu padrão, tá? Esse momento da autoobservação e de se conhecer é muito importante. É importante para que você não se frustre, porque às vezes tem gente que diz assim, vamos supor, acorde cedo. Aí a pessoa fica tentando acordar cedo, não consegue. Aí chega uma hora que dane-se, né? Mas se você, antes de tentar acordar cedo, você se conhecer e perguntar assim, o que é que me motiva a acordar? O que é que faz com que eu acorde com facilidade? O que é que me ajuda a dormir bem? O que é que me ajuda? E aí você se conhecer, vai se conhecendo. Aí depois você começa com um novo hábito. Mas nunca começar um novo hábito logo de começo, porque senão você não vai conhecer os seus gatilhos, né? Qual é o gatilho que faz você querer dormir até mais tarde? Qual é o gatilho que faz você não conseguir dormir bem durante a noite ou dormir cedo? Então a gente precisa desse momento de autoobservação para conhecer os gatilhos. Porque o autoconhecimento não é a gente controlar, a gente ter controle sobre a gente mesmo, mas a gente saber nossos gatilhos, tá? Então, quais são as 3 observações da semana? Primeiro, você vai observar a sua energia, tá? Pensa como se você tivesse uma bateriazinha daquela do celular. Lá no celular tem uma pilhazinha assim, né? E tem os tracinhos. Vamos imaginar que a sua pilha tem 10 tracinhos. E aí você vai sentir, sua energia tá como? Tá carregada, tá descarregando? A gente não fica olhando do celular e dizendo assim, minha bateria tá 50%, minha bateria tá 1%. Por exemplo, hoje, quando eu comecei essa live, a bateria do celular tava 69%. Aí eu já sei mais ou menos quanto de bateria precisa para fazer uma live. Uma live de meia hora ou uma live de 1 hora. Então eu pensei assim, acho que 69% não dá para uma live de 1 hora, mas dá uma live de 40 minutos. Então vamos fazer isso com a gente mesmo, tá? Quanto por cento tá a sua bateria? Então se pergunte isso várias vezes no dia. Se pergunte isso quando você acorda, principalmente. Se pergunte isso talvez no meio da manhã, meio da tarde e antes de dormir. Quanto tá a minha bateria agora? Feche os olhos, né? E faça um scanner energético em você. E observe. E aí você vai observar várias coisas. Você não vai observar só como é que tá a sua energia de manhã, de tarde, de noite, mas você vai observar a sua energia variar de acordo com a tarefa que você estiver fazendo, né? O que você está fazendo no momento que a sua bateria está 100%? E o que você está fazendo na hora que a sua bateria está 0, quase dormindo? E aí você vai ver o que é que te ativa e o que é que não te ativa, tá? Então, a primeira observação é isso, observar a sua energia interna. E se você perceber que ela está constantemente, lá no fundo tem constantemente um cansaço, pode ser um indicativo de cansaço crônico, e aí você compartilha isso comigo no e-mail, tá? O segundo é a profundidade de processamento, né? Quando você receber informações, uma notícia, né? Seja de um parente ou seja de um filme que você assistiu na televisão, quando alguém lhe contar alguma história, quando você vê um filme, né? Eu, por exemplo, eu tenho um processamento interno muito profundo. Eu vou no cinema e fico assim dias pensando sobre o filme, lembrando, tendo ideias, né? Eu leio um parágrafo do livro, eu fico muito tempo absorvendo aquela informação, interpretando, sintetizando, querendo tecer comentários. Então você é assim mesmo ou você é aquela pessoa que a informação entra e você passa para a próxima e tá tudo bem? Então observe, tente criar uma escala de 0 a 10 na sua percepção, na sua profundidade de processamento. Quanto tempo você... Não é tempo, não é só tempo, mas é o quanto de energia psíquica, de energia emocional interna você precisa para processar certas informações.
Você já se perguntou isso antes? É muito importante. Por quê? Porque isso vai definir o que é que você vai dizer sim e o que é que você vai dizer não. Quando alguém lhe fizer um convite, por exemplo, ou quando você estiver em dúvida, faço isso ou não faço isso? Aí você vai perguntar, esse tipo de tarefa vai requerer quantas unidades de energia psíquica e emocional minha? Quanto que vai, né? Vai consumir de mim isso daí? Nossa, essa pergunta é fundamental para você saber se você entra num projeto ou não, né? E o terceiro, essa necessidade de que faça sentido, né? Você observar de hoje até quarta-feira, na próxima aula, se as coisas que você está fazendo têm significado para você e o que é que faz mais sentido para você e o que é que não faz sentido para você, e sentir se você está fazendo mais coisas que não fazem sentido ou mais coisas que fazem sentido, tá? Fez sentido para você essa aula de hoje? Então eu espero lá você no e-mail, tá? Se observe e manda esse e-mail para mim dizendo essa sua observação. E aí na quarta-feira, como sempre, a gente aumenta o volume desse desafio e aí a gente vai começar a converter isso em práticas efetivas para você começar a transformar, tá bom? Gente, grata pela presença, grata pela energia psíquica e emocional que vocês colocam aqui, que me ajudam muito a criar esses conteúdos, e vejo você lá no Telegram. Se você não está inscrito ainda, vai lá agora na bio do meu perfil no Instagram, e clica no link que tem lá, se inscreve. E se você tá no YouTube, aqui embaixo no vídeo tem esse link para você se inscrever, e também sempre compartilha, deixa um comentário e dá um like. Grata, gente, e até a próxima!